Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Guilherme Galvão Lopes, professor de História, e a gente vai falar um pouquinho nesse canal sobre vários conteúdos relacionados à história, num formato bem simples, numa conversa com você, para você entender um pouquinho da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro, da história mundial, história geral. Então esse aqui é o nosso objetivo. E eu quero pedir para você, antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve no canal para você receber os conteúdos. Curte esse vídeo, compartilha, comenta. Vai ser muito positivo o alcance cada vez maior do conteúdo aqui do nosso canal. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre história do Rio de Janeiro. Eu quero continuar falando desse conteúdo hoje. Na semana passada nós falamos sobre a origem do nome Rio de Janeiro. Se você quiser saber, vai lá, assiste o vídeo. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre dois grupos que estiveram no Rio de Janeiro antes da fundação da cidade. A historiografia oficial nos conta que o Rio de Janeiro foi fundado em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá. Só que há controvérsias, principalmente sobre a forma como a cidade foi concebida e sobre a sua fundação, o seu processo de ocupação, na verdade. E é a presença desses dois grandes grupos que vão gerar um debate em torno desse marco oficial de fundação da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro grupo que esteve aqui, obviamente, foram os indígenas, que, ao contrário do que muita gente pensa, continuam existindo. Eles continuam existindo e eles não são uma coisa só, não são um grupo só. Os indígenas se dividem em várias etnias, em vários grupos, várias tribos, falam línguas diferentes, têm costumes, hábitos, cores diferentes, não é uma coisa só. A gente tem em função de preconceitos, em função da própria historiografia, durante muito tempo teve essa visão etnocêntrica, eurocêntrica, para dizer a verdade, e nós tivemos uma visão, uma imagem, e temos ainda hoje, uma visão muito deturpada em relação aos indígenas. E aqui no Rio de Janeiro tinha, no seu entorno aqui da Baía de Guanabara, existiam dois grandes grupos, que eram os tamoios, do lado de cá da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, e do lado de lá, em Niterói, onde hoje é Niterói, os temiminós, que tinham uma liderança muito conhecida, que era o Araribóia, tem a estátua dele lá em frente à Estação das Barcas, em Niterói. E os indígenas já conheciam essa região como sendo Guanabara, como eu falei no vídeo anteriormente. E os portugueses chegaram aqui em 1502, só que o Brasil, no Rio de Janeiro no caso, só que o Brasil até 1530, o Brasil ficou abandonado. Ficou completamente abandonado, ninguém se interessou por essa região. Primeiro que era uma região muito grande, os portugueses eram muito poucos. Segundo, que existiam várias nações indígenas hostis aos portugueses. E um segundo grupo, que vai vir logo depois, se aproveitou, soube trabalhar muito bem essa hostilidade de indígenas com os portugueses, que foram os franceses. Então, em primeiro lugar, quem ocupava o Rio de Janeiro há milhares de anos, até a chegada dos portugueses, eram os indígenas, e aqui em 1555 chegam os franceses. E os franceses, vendo esse grande abandono, como o Rio de Janeiro estava sendo tratado, porque vamos lembrar de uma coisa, gente, o Brasil, ele de 1500 a 1530, 32, o Brasil estava completamente abandonado justamente pelas motivações que eu falei com vocês, até que vem a ideia de se fazer as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram 14 lotes de terra divididos, na verdade eram 14 capitanias divididas em 15 lotes de terras,
avançando do litoral para o interior até a linha do Tratado de Tordesilhas, aquele que dividiu o mundo ao meio entre Portugal e Espanha. E os franceses não levaram muito isso em consideração não, tá? E aqui no Rio era uma das duas frações da capitania de São Vicente. São Vicente que tinha a fração sul, onde foi fundada a Vila de São Vicente, o município mais antigo do Brasil, como é considerado. Havia uma capitania no meio e na parte norte uma outra capitania, o outro lote, na verdade, da capitania de São Vicente, que é onde hoje está o Rio de Janeiro. Só que o dono, que foi o mesmo que fez essa viagem de reconhecimento, digamos assim, do nosso litoral, o Martim Afonso de Souza, ele se ocupou da parte sul da capitania. A fração norte, desculpe, ficou abandonada, porque ele alegou diversos problemas, pouquíssima gente, os índios hostis, não havia um interesse econômico em ocupar essa região. E os franceses, que já tiveram contato com os tamoios anteriormente, principalmente na região de Cabo Frio, tem lá até hoje o distrito de Tamoios, os franceses, já tendo esse contato prévio com os tamoios, chegaram até a região da Baía de Guanabara e iniciaram esse processo de ocupação na tentativa de aqui estabelecer uma colônia. Bem, se os portugueses não querem isso aqui, os índios, que são os moradores daqui, também não querem os portugueses, a gente vai começar a povoar isso aqui. Vamos negociar com esses índios e vamos aqui iniciar esse processo de ocupação. E essa tentativa de empreendimento foi a França Antártica. Você já deve ter ouvido falar disso, a França Antártica. E essa esquadra francesa que trouxe muita gente para cá, ela foi chefiada por Nicolas Villegagnon. Era um almirante francês e ele que teve essa iniciativa, digamos assim, em trazer várias famílias de colonos para se estabelecerem onde hoje é o Rio de Janeiro, e chegaram até a ilha de Villegagnon, que existe aqui no Rio com esse nome até hoje, e fica lá a escola naval, bem coladinha ali do aeroporto Santos Dumont. Então essas foram as duas iniciativas. Em 1555 os franceses chegaram até aqui, na verdade os dois grupos que estiveram aqui, né? Mas a iniciativa de construir uma cidade aqui partiu dos franceses. Tanto que entre esses colonos que Villegagnon trouxe estavam vários huguenotes, vários protestantes, como eram chamados os calvinistas franceses. E há um fato muito curioso que pouca gente conhece, é que o primeiro culto protestante das Américas e a primeira Santa Ceia ocorreram aqui no Rio, em 1557, no rito protestante, claro. E depois, num momento posterior, quando Villegagnon se desentende com esses huguenotes, com esses protestantes, posteriormente muitos vão ser perseguidos e até executados, que vem também a primeira confissão de fé das Américas, a Confessio Fluminense. E tudo isso está narrado num livro que é bem conhecido, do Jean Delery, que é a Viagem à Terra do Brasil. Jean Delery esteve aqui junto com os franceses, ele era francês, esteve junto com o Villegagnon, ele conseguiu retornar até a França, e lá ele descreveu como foi todo esse processo de ocupação, e depois, a gente sabe, os franceses foram derrotados pelos portugueses, com a ajuda dos Temiminós, que eram inimigos dos tamoios, e a partir dessa expulsão dos franceses, os portugueses consolidam sua presença onde hoje é o Rio de Janeiro, e a capitania de São Vicente deixa de ter a sua fração norte. Aqui passa a ser a sede da capitania do Rio de Janeiro, que era propriedade da coroa portuguesa. Mas isso aí é informação para um outro vídeo, para uma outra parte, tá bom? Então vamos pensar nisso. Quem é que esteve no Rio antes dos portugueses? Os seus primeiros moradores, os indígenas, e depois quem iniciou esse processo de ocupação, os primeiros povos europeus, no caso, que iniciaram esse processo
de ocupação, de colonização, ou alguns vão dizer invasão, inclusive, vai depender da linha historiográfica que vão seguir, mas de qualquer forma quem esteve aqui e tentou construir uma cidade antes dos portugueses foram, de fato, os franceses. Então, se você tem alguma dúvida, você tem alguma coisa a dizer, escreve lá, comenta aí no vídeo, por favor não me xinga, já falei, sou botafoguense, não precisa me fazer sofrer mais, tá bom? Um grande abraço para você, espero que tenham gostado e te peço perdão um pouco pela pobreza técnica do vídeo, mas eu tenho certeza que o conteúdo deve ter agradado, ajudado você em algum ponto, em algum aspecto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.